padecer de fome, mas teria o quê? A vida eterna. Era essa fé, essa mesma fé que Paulo tinha. Irmãos, eu quero dizer que essa fé aqui, ela tem sido esquecida nos últimos dias. E eu fico às vezes me imaginando, porque os primeiros cristãos, essa fé que Abacuque fala, e que Paulo fala, é o que a gente viu nos primeiros cristãos. Quando, naquela época, aceitar Jesus Cristo era aceitar a morte. Era estar ciente de que poderia morrer a qualquer momento. É como se os irmãos estivessem reunidos numa gruta, numa floresta, numa pedra, e aí, ó, deu a hora, vamos embora para casa. E quando a gente vai cada um por um canto escondido, vai um por outro caminho, outro por outro, chega em casa e diz, ó, prenderam o irmão Filadélfio. E agora? Prenderam o irmão Filadélfio. Pegaram ele no cu. E naquela época, irmão, a pessoa quando era presa, né, o Estado ele não tinha esse cuidado, né, entre aspas, que tem hoje, né? Então o camarada estava realmente ao léu. Então as pessoas que tinham que se juntar, os familiares para levar roupa, levar alimento, né, remédios, senão o cara morria lá. E aí os irmãos se reúnem, vamos levar comida e tal, e alguns ficam com medo, porque não, se eu for, eu vou me denunciar, vou dizer que, né, e enquanto outros se posicionavam, né, ou seja, era uma situação em que a fé de fato se tornava presente, não é como hoje em dia, né, as pessoas, eu professo fé em Jesus Cristo. Essa fé aqui, essa certeza, né, a irmã fazia essa oração, eu já comentei isso com os irmãos algumas vezes, um caso lá em Guarabira, de um rapaz que ficou quase tetraplégico, né? E que a gente foi fazer um culto, o pessoal foi fazer um culto no lar dele, e eu fui para dar a palavra. E eu ficava, eu senti como se Satanás me assediasse, não, fala sobre cura, né? Fala, porque é uma coisa que vai, se não melhorar ele, não curar ele de fato, mas vai apaziguar a mente, a alma dele, acalmar ele, né? E aí Deus disse, não, você vai falar a verdade, porque esse rapaz pode ser que nunca mais tenha cura. Mas a alma dele é algo que, sabe, não dá para se negociar, né? A Bíblia diz que o dia da salvação é hoje, né? E aí a gente fez a mensagem, falei isso para ele lá, para ele tivesse essa certeza, né? E hoje, graças a Deus, até comentou no culto de oração passada, né? Hoje é presidente do grupo de homem lá, mesmo deficiente, mesmo com problema, mas está lá porque Deus trabalhou no coração dele, né? E as pessoas têm esquecido isso, do mais importante, né? Não que Deus não nos dê saúde, não que a gente não deva pedir saúde, né, emprego, estabilidade, condições. Só que se a gente focar nessa fé aqui, essas outras coisas, meu irmão, se vier é bom, se não vier, tanto faz. Né? Essa fé aqui, irmão, que é também falada lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, né? É aquela mesma fé dos jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando eles não se curvaram lá diante do Deus pagão, né? Do Deus do mundo. E aí, ele faz uma profissão de fé que deve ser a nossa profissão de fé. Só que muitas pessoas esquecem disso. Muitas pessoas vão à igreja, buscam ao Senhor. Senhor, eu quero cura. E se o Senhor não der cura, é igual criança mimada. Então também não vou mais não. Também então não quero mais não. Né? E aí esquece essa verdadeira fé, de falar como esses homens falavam, né? O rei disse, vocês vão para a fogueira. Vocês vão servir de exemplo a todos. Né? E eu quero ver se o Deus de vocês é poderoso. E ainda ficam trajando o Deus vivo, né? Eu quero ver se o Deus de vocês é poderoso. E a resposta do camarada foi tão potente, tão maravilhosa, que é fruto de uma fé genuína e verdadeira, que se Deus não se livrasse da fogueira, Deus ainda teria sido glorificado. Por causa da fidelidade deles, né? Porque sério isso, Rio. Se o nosso Deus quiser nos livrar, a gente sabe que ele é poderoso para nos livrar. Agora também, se ele não quiser nos livrar, bendito seja o nome dele. Nós não vamos nos curvar, não. Né? E aí isso levantou a ira do rei. Põe aumenta aí 7 vezes mais. Pô, quero ver esse camarada. Sabe? Irmão, a Bíblia fala que a chama era tão forte, que as pessoas que foram jogar eles se queimaram. E a Bíblia diz que eles começam a olhar, né? E vê eles passeando no meio do fogo, né? E o rei olha e diz assim, não foram 3 que nós colocamos, como é que eu vejo 4 passeando ali, né? E esse 4 era quem? Era o próprio Jesus Cristo que estava com eles, né? Então a fé deles foi algo prático, né? Infelizmente hoje em dia as pessoas, né, têm buscado a face de Deus por essas coisas, né? E a gente sabe, porque quando você tem esse coração cheio dessa verdadeira fé, a gente fala com uma Abacuque, né? Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Né? Irmão, tá difícil, o café tá R$35. Todavia me alegro no Deus da minha salvação. Então, toda vez que
que o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus se coloca numa situação como essa, se encontra numa situação como essa, ele lembra a salvação porque é algo que ele sabe que ele não perderá. Ele pode perder, como aconteceu com Jó, ele pode perder os filhos, ele pode perder as suas propriedades, ele pode perder a própria saúde. Mas Jó tinha certeza que a salvação ele não perderia, né? E Jó também ele faz uma profissão de fé belíssima, porque eu acredito que muitos poucos crentes hoje em dia no mundo teria essa convicção, essa fé de dizer o que Jó falou, né? Quando a mulher disse, ele buscando a Deus, com um pedaço de caco rasgando as feridas e buscando a Deus, e a mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre, irmão. Tá vendo que não dá certo seguir esse Deus, né? E tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, porque também receberemos o mal. No sair do ventre da minha mãe, não voltarei, né? Deus deu o bem, Deus deu o tumor, bendito seja o nome do Senhor, né? E aí, as pessoas hoje não, as pessoas começam hoje a buscar a face do Todo-Poderoso para ter essas coisas corriqueiras, né? Quantos milagres Jesus não operou naquela época, né? Até tem uma colega no trabalho que também, às vezes, se enrola com isso, né? Porque, por exemplo, Jesus ele multiplicou o pão e peixe, pelo registro também, 2 vezes, né? Eu perguntava para ele, por que Jesus não fez isso mais vezes, né? Jesus não acabou com a fome, né? Jesus não acabou com a fome, curou todas as doenças. Porque esse não era o propósito. Jesus queria mostrar justamente isso. A questão dos milagres era para Jesus mostrar que havia um milagre muito maior, muito mais impossível aos homens, né? De ser feito, que seria a salvação do homem, né? Que é quando o homem ele chega nessa situação aqui de entender que o que ele pode oferecer para Deus. Como eu falei lá para o pessoal lá hoje no trabalho, né? Que eu estava comentando. Quando as pessoas param para perceber que a questão do pecado que a gente tem em relação a Deus é mais do que contra qualquer outra pessoa. Seja nossa mãe, seja nosso parente, seja uma criança inocente, na luz dos homens, né? Mas nenhum pecado pode ser comparado contra um pecado contra Deus, né? Porque Ele é um Deus todo-poderoso, né? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, né? E Deus é perfeito, né? Então, assim, as pessoas não conseguem mensurar em que situação deplorável a gente está, porque eu achei até pior, né? O homem ele olha para si, quando Deus fala da oferta, né? Que vale ao fariseu, e ele, Senhor, não sou como esse camarada aqui, né? Eu venho aqui, a barra da roupa era na medida, e dou o dízimo do cominho, de tudo eu dou o dízimo, e faço isso, oro, jejum 3 vezes ao dia, enquanto o outro nem ousava levantar a cabeça e dizia, miserável que sou, tem misericórdia de mim. E Jesus disse que aquele foi justificado, saiu justificado aquele dia, o outro não. Porque as pessoas começam a olhar, até já falei isso em outras oportunidades, fazer a comparação errada, comparar as pessoas uns com os outros, né? Eu sou melhor que fulano, eu faço isso mais que fulano. Mas a comparação é com Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, ele consegue ir muito além. A gente jamais vai chegar no nível de Jesus Cristo. Ele deve todo dia pedir misericórdia a Deus, né? E essa fé aqui que o profeta fala, é essa fé que ele queria passar para os israelitas também. Essa certeza. Se os irmãos depois tiverem a oportunidade de ver, é um pouco triste. Tem um museu lá na Polônia, em Auschwitz, que é um campo de concentração, onde os judeus foram mortos em massa. Eles colocavam as pessoas numa sala, diziam que o pessoal ia tomar banho, e quando ligava lá o chuveiro, em vez de sair água, saía gás. Matava aquelas pessoas. Essa semana, o governador do estado da Bahia, falou que queria que o Bolsonaro morresse e que os seguidores dele, os eleitores dele morressem, que eles seriam capazes de pegar uma retroescavadeira e botar tudo numa vala só. Eu fiz isso. A primeira coisa que me veio à mente foi os campos de concentração nazistas, né? Que é assim que eles faziam, né? Eles pegavam, sabe, eles nem tocavam, eles tinham um amor a tocar os judeus. Então, jogavam assim, irmão, vários corpos assim. E como é que a pessoa consegue imaginar isso? Mas aí, irmãos, eu quero dizer porque algumas pessoas conseguiram sobreviver a esse campo de concentração. E muitos deles glorificando a Deus. Bom, como a gente consegue entender isso, irmão? A gente está aqui com o casaquinho o irmão já tirou o casaco ali já porque a temperatura já equilibrou. Mas imagina esse pessoal que não tinha, entendeu? E mesmo assim, falar com o Abacuque, ó, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque é isso que ele tinha certeza.
Quando o nazista chegava, quando o mal chegava para ele e até, sabe, o atormentava, e ele dizia, ou então os primeiros cristãos nega, ele dizia, não, você pode, quer fé maior que essa? Por isso que eles tinham tanto medo dos cristãos, né, os romanos, porque o cara tinha arma, tinha tudo. Eu vou fazer esse camarada mudar, porque o mal, ele não quer ver só você negando a Cristo, não. Ele quer tripudiar. Ele quer tripudiar a fé. E aí, quando ele vê esses homens e mulheres, jovens e velhos, sabe, fazendo uma confissão de fé, mediante ameaça, e mesmo assim não negar o Cristo, sabe? Aquilo ali, irmão, eles ficavam sem saber o que entender. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? Só pode ser sobrenatural. Amém. Esses camaradas só podem estar realmente adorando o Deus verdadeiro. Foi isso, irmãos, que fez o cristianismo crescer. Porque outros movimentos anti-cristianismo se perderam na história. Sabe, a gente nem encontra registro. E eles não. A Bíblia diz que o sangue dos cristãos era como semente caindo lá no Coliseu. Ou seja, as pessoas começaram, eu quero conhecer, eu quero ter essa fé, eu quero ter essa coragem. Porque parece loucura, né? Como é que você vai deixar tudo isso, né? Deixar os bens da terra, as coisas da terra, né? Como acontece hoje em dia. A vida hoje, né? O pastor tem falado isso, a questão das pessoas procurar a igreja, que é uma questão de desafio, né? Aqui não, porque os irmãos, graças a Deus, tem motivo a chama acesa, né? Mas quantos outros, né, precisam colocar como desafio, né? Porque eu sei que é desafiante para eles no nível que ele está. Mas quando a gente faz essa comparação, né, os nossos primeiros irmãos, né, que não podiam fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, né? Reunido na casa da irmã, nós vamos professar essa fé. A gente está reunido, abrindo aqui a Bíblia, né, impressa, bonitinha, né? Louvando o nome de Deus. No máximo algum vizinho vai se chatear, né? Mas eles não podiam fazer isso, era escondido, né? Era escondido. É uma pessoa que quando, sabe, até um parente que ainda não era cristão, que viu o outro dizendo, foi o que você fez? Não, eu confessei a fé em Jesus Cristo, eu me batizei. Foi o que você fez? Já sabia da sentença, né? Mas eles tinham essa fé verdadeira, que é capaz de sabe, de enfrentar qualquer coisa. Quando eles viessem, vou tirar tudo de vocês. Eles não tinham essa preocupação. E quando a Raia me convidou para falar, eu disse, Senhor, eu sempre quando, todos os dias eu medito na palavra de Deus, eu disse, Senhor, não consiga. Eu sei que eu ainda fui pequeno, eu não consegui chegar no alvo, de fazer com que o que reverbera no meu coração, a mesma intensidade, a mesma vibração, passasse para os irmãos, vão sentir isso da mesma forma, sabe? Nossa, como é importante de a gente ver essa fé, porque eu sou testemunha desse mundo que quando a gente foca nessa fé aqui, todas essas outras coisas Deus vai abençoando. E se Ele não quiser, a gente continua adorando a Ele, louvando Ele. Essa é a verdadeira fé, né? É uma coisa maravilhosa. E eu queria muito, né, que todos os irmãos lá